19 horas e 55 minutos, 21 de maio do ano de 2026. Bem-vindos ao tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Quinta-feira, destaque evangelístico. O plano simples de Deus para a salvação. A conversão do carcereiro de Filipos, e hoje o carcereiro de Filipos e sua casa, crendo individualmente em Jesus. Sejam bem-vindos. Já tem gente dando curtida, já tem curtida subindo, já tem gente que nos encontrou. Deixa aí o seu boa noite. Deixa o seu boa noite, aliás, boa noite, graça e paz a todos que vão nos encontrando. E o nosso lema, vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Edilson Basaglia, chegando para cantar para nós, nesse nosso início. Só Jesus é a saída. Já cansado de lutar na vida, procurei uma razão melhor pra viver. Pois no mundo eu não tinha saída, e então me aproximei de Jesus. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Sair da minha vida, a paz tomou conta do meu coração, e Jesus quer salvar sua vida. Não temas que Jesus é a solução. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que 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 crê. Edilson Basaglia, só Jesus é a saída. 20 horas, exatamente 20 horas. E aí, então, nós temos o nosso tempo agora
para dizer mais uma vez, bem-vindo a todos, compartilhe o nosso tempo de apresentação agora, pode compartilhar, pode ser que alguém, através dessa sua ação, desse seu gesto, também nos encontre. Quinta-feira, destaque evangelístico. Quando usamos a expressão destaque evangelístico, sempre estamos destacando na palavra de Deus a conversão mencionada, registrada, documentada pela palavra de alguém. E já desde o dia 7 de maio, eu creio, nós estamos no texto de Atos, capítulo 16, para falar de uma das narrativas da Bíblia a respeito do plano simples de Deus para a salvação, que é exatamente isso, a simplicidade, quando então o carcereiro da prisão lá em Filipos, em meio a um desespero na sua vida, naquele momento árduo de um acontecimento da providência de Deus, a pergunta dele ecoa por gerações e gerações: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta de Paulo e Silas é na mais evidente, clara e precisa demonstração do que é a simplicidade do plano simples de Deus para a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós vamos destacar hoje que o carcereiro de Filipos e sua casa, essa obra de salvação, crendo, tanto o carcereiro quanto cada membro da sua casa, crendo individualmente em Jesus. Exatamente isso. Então, na semana passada, deixa eu ler um trecho da palavra, que é sempre salutar, saudável, a gente receber a porção bíblica, a conversão do carcereiro. Eu vou a partir do versículo 25 hoje. Paulo foi levado para a prisão, o carcereiro foi mandado que os guardasse com segurança, ele recebeu tal ordem, lançou os prisioneiros no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, versículo 25 de Atos, capítulo 16. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Momento solene, momento de uma calmaria, tranquilidade, refrigério, tudo em ordem, a mais perfeita situação de controle possível naquela prisão. Podia até sentir o aroma, se é que existe aroma para a paz, para essa virtude. Mas o versículo 26 traz um choque para nós. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Ele pagaria com a vida se, de fato, os presos tivessem fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças
nem o mal que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Esta talvez seja a indagação mais inquietante, perturbadora, comovente, impactante no coração e no ser de milhares de pessoas por esse mundo afora. Que é necessário que eu faça para me salvar? Ainda não experimentaram a obra de salvação. Por isso, tal indagação. Essa indagação de alguém que está perecendo, perdido, sem o conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Que é necessário que eu faça para me salvar? É o grito do desespero de alguém em meio à tremenda angústia, comoção total, plena do seu ser, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E aí o crendo dele é para ele e o crendo de cada membro da sua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Olha que privilégio para Paulo e Barnabé. Que privilégio pregar para ele e toda a sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Na semana passada eu falei sobre a necessidade da salvação, tá? O reconhecimento do pecado, e falei sobre isso. É preciso enfatizar que o carcereiro, como todo ser humano, estava perdido em seus pecados e destituído da glória de Deus. O pecado gerou a separação eterna, isso é a condenação, né? O pecado gerou a separação eterna de Deus, o que nós chamamos de morte espiritual. E a única esperança para essa situação do ser humano que está morto espiritualmente é uma intervenção divina. E a pessoa sem Jesus, ela está em desespero, como o carcereiro estava prestes, né, no caso, a se matar, simbolizando o estado de desespero humano antes de conhecer a Cristo. Olha para você que já está em Cristo há muitos anos, veio ao conhecimento de Cristo. Como era terrível a minha vida antes do conhecimento, antes de que eu tivesse o conhecimento, claro, preciso pela palavra de Deus a respeito da salvação que está em Cristo Jesus. E naquele precioso dia, quando me foi apresentado o plano simples de Deus para a salvação e receber Jesus como Senhor e Salvador, já eliminou algumas inquietações terríveis do meu coração, alguns medos que eu tinha. Eu nem gostava quando começava a pensar que um dia eu poderia dar o último suspiro, e eu já tinha vivido uma situação prestes a dar o último suspiro. Pensa, lembra com você como era a sua vida, o desespero, o caos, né? Que a sua vida, em que você tinha no seu viver. Talvez seja realidade para algumas pessoas agora. O plano simples de Deus é descrito como simples, porque não depende de rituais, não depende de méritos. A salvação é dada a tal pessoa porque ela é
uma benfeitora, ela é alguém que pratica obras XYH, ela é Não, não é. Não depende de rituais, não depende de meritocracia, méritos, ou, muito menos, depende de esforços humanos. O ser humano tem essa concepção de achar que ele vai chegar no céu pelos seus merecimentos. Ah, eu fui uma boa pessoa, eu fui uma pessoa que procurou praticar a justiça 100%. Eu realizei isso, aquilo outro. As obras, né? Nossas obras são trapos de imundícia, lá em Isaías 64:6. Sabe, aqueles panos colocados nos ferimentos. Não é por mérito. Ninguém terá audácia, chegando no lar celestial, de jactar-se ou orgulhar-se. Ah, eu estou aqui, porque eu fui isso ou aquilo. Não. Nós lá chegaremos não pelos nossos méritos humanos ou esforços humanos, mas apenas por algo bem simples, direto, claro, preciso. Todos quanto entrarão no lar celestial assim o farão, porque no momento da sua vida, do agora, do tempo que agora chamamos hoje, tal pessoa confiou. É pelo ato de confiar que Jesus, aliás, confiar no que Jesus realizou, fez na cruz do Calvário. A resposta de Paulo e Barnabé para a pergunta, para a indagação do carcereiro, a indagação é esta: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta é simples: crê no Senhor Jesus Cristo. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo. Esta é a chave. Não é apenas crença intelectual, mas confiança total e entrega, é lançar-se em Jesus. O foco vai para a obra, é a obra de Cristo. Que obra foi esta? Exatamente o que você tantas vezes tem sido levado à compreensão. A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que derramou, verteu o seu precioso sangue. É o sangue salvador, o sangue remidor. Crer que Jesus morreu no lugar do pecador. Ele morreu no meu e no seu lugar. Foi sepultado e ressuscitou para justificação. Romanos 4:25. Diz que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Uma palavrinha importante que vem nesse cenário é a palavra arrependimento. Um reconhecimento sincero do pecado e a mudança de direção. Por isso que nós usamos a palavra conversão. Puxa vida, eu estiquei o N aqui. Conversão. Essa palavra aparece muito quando você está viajando na rodovia. E você precisa realmente mudar a direção que você está. Se você está nessa direção, a conversão fará com que você venha para esta, aí no caso é para cá, né? Para essa direção. Quem está indo para lá, na mudança de direção, vem para cá. Conversão é mudança de direção. E a vida cristã traz essa evidenciada pela mudança de atitude. E essa mudança, essa conversão, ela é evidenciada pela mudança da atitude do carcereiro. Houve uma mudança na atitude do carcereiro. Ao experimentar, ao conhecer a obra. Eu sempre digo que a obra de salvação, ela é para um dia chamado hoje, para uma hora chamada agora e para um momento chamado já. Não é para você deixar para amanhã. Ah, amanhã eu vou pensar sobre isso. Não. Você está ouvindo agora comigo o plano?
Se você ainda não tomou a decisão em Cristo Jesus, é hoje à noite, é agora, é já. Se prepara aí. Se prepara. Para você, então, nós vamos orar daqui a pouquinho, e você entregar a sua vida verdadeiramente, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que pagou o preço na cruz do Calvário, por causa dos seus pecados. Os seus pecados estavam em Jesus. A obra dele é eficiente. Mas ela só vai ser suficiente em quem crer. O crer é individual. Você tem que crer. A aplicação da salvação na vida do carcereiro. A pergunta foi crucial. O que devo fazer para ser salvo? A resposta direta. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. A evidência imediata. Mudança de atitude. O homem que antes cuidava da prisão, olha que interessante essa expressão aqui, ó. O homem que antes cuidava da prisão passa a cuidar dos prisioneiros, lavando suas feridas. O batismo é visto como um ato de obediência posterior à salvação. Você vê que ele já tomou a decisão e já foi batizado. Eu tive o privilégio de tomar a minha decisão para Jesus na beirinha ali do batistério, bem pertinho do batistério. E eu, como eu digo que o negócio é hoje, meu amado, é hoje, a hora é agora, o momento é já. Você acha que eu levei toalha? Você acha que eu levei roupa, coisa assim? É plano de Deus. Deus abriu as portas, a situação surgiu naquele momento. Hoje eu acho até interessante, até meio engraçado, não é? Mas foi. Interessante isso, né? A pessoa... A minha conversão tem esse aspecto inédito. Eu queria achar uma outra palavra para dizer aqui, desse aspecto da minha conversão, e talvez a palavra seja também impressionante, extraordinário, tem esse aspecto impressionante. Sabe, se levar alguém à conversão, próximo de água, ou numa reunião batismal, e a pessoa já se tornar um participante daquele momento. Uma de obediência posterior à salvação. Não a causa dela, mas por causa dela. Uma vez recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o batismo simbolizando esse ato de obediência. E houve, você percebe lá no texto, quando eu li, no versículo 34, alegrou-se com toda a sua casa. Olha a alegria do carcereiro, a alegria da família, a alegria de todos. A salvação trouxe alegria genuína para ele e para a sua família. E quem já veio a Cristo e veio com a família, tenha uma noção real, verdadeira sobre este fato. Características da crença bíblica no relato da salvação individual e pessoal. Embora a casa tenha crido, cada um precisou crer individualmente. E há uma segurança eterna dessa salvação. Uma vez que o carcereiro creu, a salvação é considerada segura e eterna. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. As próprias palavras do Salvador, do Senhor Jesus. Porque é Ele quem dá a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então há uma segurança eterna. Há uma segurança eterna. O carcereiro de Filipos é o exemplo, Filipos, né? Carcereiro de Filipos é o exemplo máximo de que a salvação não é sobre o que o homem faz, mas o que Deus fez e que o homem aceita pela fé, crê
é fé. Crer é confiança. É você lançar-se completamente perante a obra redentora, salvadora, apresentada no plano simples de Deus para a salvação, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador. Então, se alguém alguma vez fizer essa pergunta para você, qual igreja poderá salvar-me? Entenda, nenhuma igreja pode salvar você. Nenhuma igreja estava na cruz do Calvário, mas quem é que foi à cruz do Calvário para ser o seu Salvador? Não foi o Senhor Jesus? Então, é Ele o bendito e eterno Salvador. E por causa dele, de eu tê-lo conhecido como Senhor e Salvador, estar vivendo a vida cristã e servi-lo, por causa dele, da obra dele, por causa de você, nós temos esse tempo todos os dias, no que nós chamamos, denominamos e desenvolvemos o programa Comunicações da Palavra. E principalmente na quinta-feira, o destaque evangelístico, o plano simples de Deus para a salvação. Muito bem, a decisão mais importante é vir a Cristo. E depois de vir a Cristo, fazer parte do corpo local de Cristo, que é a igreja. Sim, você vai fazer parte da igreja, do corpo local de Cristo, para desenvolver, então, a sua salvação, o crescimento espiritual. Eu vou orar nesse momento, 2022, e a nossa oração hoje vai ser mais especificamente pela obra de salvação em todos quantos, pelo Senhor, estão sendo preparados agora para essa entrega, para esse reconhecimento, para receber, marcar como hoje é o dia da salvação. Agora é a hora e o momento é já, eu vou orar por você, tá ok? Eterno Deus e Pai Celestial, nossa oração nesta noite, bendito Deus, envolve todos aqueles que, ouvindo esta palavra, necessitam e têm consciência, têm conhecimento preciso em seus corações. Ainda não responderam a obras de salvação em Cristo Jesus. Ainda não oraram. Quero crer que nesse momento se unam a essa nossa oração, abrindo os seus corações, crendo que Jesus é o Salvador, único e todo suficiente, e pela fé, a obra dele, que já realizou a sua eficiência, venha a ser suficiente para cada pessoa que, crendo, está invocando-o como Senhor e Salvador. O Senhor é o Deus que salva, liberta e transforma. Ó Pai bendito, oramos por todos estes, nesta noite, que ouvindo esta palavra, ainda se encontram na mesma condição em que se encontrava o carcereiro, indagando o que é necessário que eu faça para ser salvo. Que de uma vez por todas, como carcereiro, ouviu de Paulo e Barnabé o plano, a resposta simples da palavra do Senhor, das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que assim como o carcereiro creu e cada membro individualmente da sua família também creu. E o resultado foi que eles experimentaram a obra de salvação que resultou em alegria em seus corações. Eu oro, Deus, por todos quantos, nesta noite, eu reservei esse momento para orar especificamente pela obra de salvação do Deus bendito, através da mensagem do plano simples para a salvação, quando mencionamos a narrativa sobre o carcereiro de Filipos. Eterno e bendito Deus, o Senhor é quem pode mover, tocar corações,
o agir do Senhor, a obra do Santo Espírito. Trabalhe, Deus, a convicção que muitos necessitam e com temor e tremor venham reconhecer que não estão em Cristo e pela fé tomar a decisão mais importante desta vida. Conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E depois dessa decisão, uma outra tão importante também é torná-lo conhecido, levando outras pessoas também ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que seja, Deus bendito, uma noite de entrega de vidas perante o altar do Senhor. A tua palavra diz no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oramos por tais decisões, clamamos perante o Senhor, orando no nome de Jesus. Amém. Nós vamos chegando agora a 20:26, daqui a pouquinho eu vou fazer a bênção araônica, mas deixa eu falar para você, eu não sei onde você está agora, mas onde eu estou, está calor. Talvez você vai dizer que está frio onde você está. Mas onde eu estou está calor. Ontem a irmã Inês escreveu que lá em Ribeirão Preto estava muito frio. Eu não sei, à tardezinha eu estava com frio, mas agora parece estar mudando. E onde eu estou está calor, tá? Você pode ver que eu nem estou com blusa aqui. Mas maio é para ser frio, não é? Maio é frio. Muito bem. Amanhã nós temos a nossa sexta-feira, que é a última apresentação de comunicações da palavra, o nosso concurso Academia Bíblica. Amanhã, Academia Bíblica, nós estamos estudando sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João. Eu só queria dar uma olhada se nós já vamos entrar no capítulo 5 de João. Eu acho que amanhã nós vamos começar o capítulo 5 de João, só não tenho certeza ainda. Depois eu vou confirmar. Aí vem o outro paralítico de Betesda. Ok? Aí, se realmente for o capítulo 5, é este fato. Muito bem, deixa eu fazer a bênção araônica 20:27. Uai, esse relógio aqui não andou nada de um momento para o outro, ficou no 20:27 e permaneceu no 20:27. Olha, estamos... agora foi para 20:28. 20:28 agora. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenham todos uma ótima noite e, querendo Deus, vamos estar juntos amanhã a partir das 19h55 com mais um tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra para amanhã, concurso Academia Bíblica Evangelho de João. Tchau, gente, até amanhã. Vai marcar, marca joinha aí, marca coração subindo. Pode, para a gente fazer o fechamento, encerramento. Aí, vai curtindo, faz o joinha subir, a curtida, o coração, para esse nosso encerramento. Cadê o pessoal com as curtidas e os corações? Tchau, gente. Até amanhã.